Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Cartas do Alto para mim, que eu quero compartilhar com você. E é 1 da madrugada do dia 21 de maio, eu estou acordada por causa de você. Por causa de mim, mas por causa de você também. Essa mensagem é para que você reflita e coloque ela no seu dia, tá? Porque a palavra de Deus, ela não muda, não importa a data que você esteja vendo, ela não passa. O que passa é a gente, né? Tudo passa, menos a palavra. Porque Deus sabe, do início ao fim, onde todas as coisas começam e onde terminam, e por isso que você pode confiar. O que acontece? Uma carta que Deus tem escrito sobre a humanidade, uma mensagem, na verdade, que Deus tem escrito sobre a humanidade, é sobre a função de nós, seres humanos. Nós temos a função de cuidar, de zelar do lugar onde a gente está, do lugar onde a gente vive. Mais tarde na Bíblia, havia uma parábola, um ensinamento por Cristo, nos ensinando a ser sal da terra. Nós temos que ser sal da terra. Nós, como igreja, a gente que conhece a palavra de Deus, que aceita e recebe Jesus como único Senhor e Salvador, e até quem, na verdade, conhece Jesus, mas ainda não está dentro de uma congregação, gente, você e eu temos o papel fundamental de sermos sal. Por que eu tô falando isso? O sal, ele tem gosto. Onde quer que ele entre, ele toma o gosto ali, ele muda o gosto da receita, do prato. Assim somos nós. O sal, ele tem a função de conservar a carne. Antigamente, quando não existia geladeira, era o sal que era usado. Por que logo o sal? Hoje, nossa terra está sendo bombardeada por muitas coisas que a nossa falta de ação como sal acaba que acelere o processo. A gente geralmente culpa muito os governos, a gente culpa as políticas, a gente culpa o outro e a gente nunca, muito dificilmente, a gente olha para as nossas ações com entendimento e com decisão de fazer diferente. A igreja, ela tem um papel extremamente importante. Outro exemplo que eu vou trazer da própria Bíblia é a história de Jonas. Jonas, ele foi um profeta, teve um chamado de profecia, né, para um povo. Resumindo aqui a história, até falando para leigos, ele teve um chamado para poder, né, exortar um povo lá que estava andando muito errado. E ele fugiu desse chamado. Ele não quis assumir a função dele de ser sal naquele ambiente. E daí ele acabou atravessando lá pelo mar e acabou dentro de um estômago de um enorme peixe lá, um enorme bicho do mar. E nesse, ele achou que ele ia dessa pra arrasta, né? Só que aí lá dentro ele ainda conseguia ter o entendimento e ele fez a oração. Ele se lembrou de Deus. E ele pediu a Deus que tivesse ali, né, em resumo, misericórdia da vida dele. E ele assumiria a função, o papel que ele sabia que era designado para ele, ali naquele ambiente. A ausência da ação de Jonas naquela cidade, naquele lugar ali que ele foi chamado para ser sal, iria impactar negativamente na vida de muitas pessoas. Ou seja, o que Deus tem tratado de carta, que eu digo que é carta do alto, porque são mensagens, ensinamentos que Deus me traz de longa data e que, por vezes, períodos da vida, Ele reforça mais, que é essa questão de ajuste, sabe? Fazer o ajuste. Onde a gente estiver, a gente precisa ser ajustado para fazer o melhor para aquele ambiente. Seja nos exemplos das nossas ações, seja nos bons conselhos que a gente dá, seja não se deixando sucumbir ou contaminar pela cultura deste tempo, porque a gente precisa andar no meio onde tudo está acontecendo, porque a gente precisa viver. A gente não pode ser pessoas que vivem de forma bitolada, sabe? A gente precisa viver neste meio, mas a gente não pode se contaminar desse meio. Isso é uma revelação que Deus traz na palavra. E Daniel 1 é muito explícito, é muito forte essa revelação da história de Daniel,
Ao longo de toda a Bíblia, existem várias histórias que são verídicas. Muitos historiadores têm comprovações. Então, é algo que você, ainda que não acredite, possa então trazer como um ensinamento de exemplo. Assim como tantas histórias que são ditas aí, faladas em livros e teorias que vocês acreditam com facilidade, dê uma colher de chá para confiar nessas histórias também. Essa história de Daniel, ela é muito forte, tanto que no meu Instagram eu coloco Daniel 1, porque é o que eu me guio, é como se fosse uma palavra rema do meu propósito de vida, que é andar por todos os meios que eu ande, falar com todos os tipos de povos, de crenças, de pessoas e escolhas que as pessoas têm para a vida, mas sendo sal, nunca me deixando contaminar. Porque esse é o nosso papel fundamental. Aquela história não é só para mim, é que eu tomei aquilo como referência para minha vida. Porque eu tenho um entendimento do que Deus tem setado para mim. Mas essa mensagem é para a vida de todos nós. A gente não precisa ser do tipo de pessoa que se isola de tudo e de todos para poder ser cristão, para poder ser sal. Como é que a gente vai salvar um lugar que já está salgado? Não tem lógica. A gente precisa ser sal porque a gente tem que estar em todos os ambientes e ali ser luz. Onde a gente colocar o nosso pé, ali ser reino. A gente culpa tanto governo, polícia e tantos lugares, mas a gente se acovarda. A verdade é essa, a gente se acovarda diante de situações em que a gente pode ser a diferença. Eu não estou falando para ninguém se expor ao perigo, porque hoje o mundo está realmente muito violento. Mas eu digo assim, diante de um ambiente que você pode tomar uma atitude de santidade, uma atitude que represente Cristo, não se contamine. Muitas vezes a gente se omite porque a gente não quer entrar em desafios de diálogos com opiniões diferentes, com medo de ser cancelados ou coisas do tipo, sabe? Outro ponto importantíssimo e fundamental que Deus falou muito forte recentemente comigo sobre isso, é que a gente tá, principalmente o povo cristão, e todos os seres humanos, a gente tá muito na busca do ter, sabe? Do conquistar as nossas próprias conquistas. Mas e o servir? A palavra fala melhor dar do que receber. Obviamente, para poder dar, a gente precisa ter. Mas se a gente foca em ter para a razão de ser para si, para o próprio deleite, a própria palavra ensina pra gente que Deus não ouve esse tipo de busca. A busca que Deus ouve é aquela que você faz de bom grado, sempre esperar retorno e faz com alegria. Então, se eu quero ter uma conquista para abençoar, para multiplicar, pode ter certeza, a mão de Deus não é encurtada não para abençoar. Ele com certeza abrirá a mão para você. Mas se você busca apenas para seu próprio deleite, para só se satisfazer, você vai bater cabeça um pouquinho mais. Ou então você vai ter que ir atrás de outros deuses que vão te satisfazer, porém vão sugar também a sua vida em consequência. Eu tava pensando sobre o algoritmo, né, das redes sociais. Eu tava assistindo algumas coisas e daí o algoritmo entende que eu tô interessada naquilo, ou seja, uma coisa que eu quero, e ele me traz mais coisas do que eu quero. E esse é um dos fundamentos da nossa geração atual. A gente está sendo extremamente alimentado pelo que nós queremos e não pelo que nós precisamos dar ou da forma que precisamos servir. Nós somos a geração bombardeada pelo alter ego, ou seja, o que eu quero primeiro. Existia uma vertente muito forte da psicologia ensinando sobre não ter a síndrome da boazinha, não falar sobre amor próprio sendo como algo de não ser egoísmo. Só que a gente precisa tomar cuidado, que existe uma linha muito tênue aí. Porque a palavra de Deus fala, aquele que perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Então, qual a vertente que nós, como cristãos, devemos seguir? Sabe? O que a gente está alimentando nossa mente? É isso que Deus tem tratado muito comigo e que eu quero compartilhar com você. Nossa função é ser sal. E como sal é nossa natureza ser sal.
falando um pouco de química, que é um pouco da minha formação, o sal ele é formado entre a reação de ácido e base. Então, muitas vezes, para a gente ser sal, a gente vai passar por essa mistura de situações, entre situações ácidas, ou situações que são doloridas para nós, e situações de cura. Então, quando a gente passa pela situação dolorosa e a gente é curado, a gente fica capaz de ser sal na vida do outro. Então, pega esse entendimento, observa que a Bíblia ela não fala tolices, ela fala de forma que a gente entende, mas por trás, o próprio ser humano cria teorias que geram só sabe, o encontro de todas as coisas, tudo se conecta. Muitas pessoas hoje buscam acreditar na numerologia, né? Entender sobre a data que nasceu, o horário que nasceu e como os planetas estavam alinhados. Mas raciocinem bem, até isso não foge ao controle de Deus. Por mais que você entenda que a própria Bíblia fala sobre não misturar as coisas, mas para mim, o homem cria conceitos a partir daquilo que empiricamente ele deduz. E por trás disso existe um Deus que cria tudo o que acontece, que o homem acaba deduzindo, porque o empírico é a prática das coisas e Deus, ele está por trás de todas as coisas, ou seja, tudo, nada foge ao controle dele. E eu tenho que ter muito cuidado quando falo isso, porque tem muita gente passando por dores, e dores que muitas vezes são injustas para nós passarmos. Eu falo entre aspas porque nada se compara à dor que Jesus passou por amor de nós. Então, se for falar de injustiça, nós não somos dignos de reclamar de qualquer dor que a gente passe. Mas pela misericórdia, por amor, Deus e por princípio, Deus nunca quis que nós passássemos por sofrimento, muito menos que Jesus passasse. Mas se Jesus, que Jesus passou, quem dirás nós, né? Mas uma coisa que eu declaro aqui, para finalizar dessa mensagem. Viva a vida lembrando da função de zelar, de servir, de amar. E lembre-se que você foi criado por um ser muito supremo. Raciocine que, se você não sabe matemática, se você tem dificuldade com matemática, que é uma coisa que é criada por homens, que é uma teoria que é feita por homens e raciocinada por homens, que dirás entender a criação de todas as coisas de um ser superior a nós, sabe? O Deus Todo-Poderoso. Não tem como a gente conseguir entender todo o raciocínio dele, a não ser por isso aqui, que são histórias, registros iluminados pelo Espírito de Deus para serem escritos e pessoas iluminadas juntarem isso aqui e faz todo sentido para nosso entendimento. Mas até isso aqui, se lido sem o entendimento do Espírito Santo, sem o discernimento do Espírito Santo, não faz sentido. Por isso que muita gente começa a ler esse livro aqui, que é a Bíblia, e não entende. Porque ele não é só um livro histórico, tem muita história aqui, mas ele é um livro espiritual também. Precisa do Espírito Santo para entender. E se você quiser entender um pouco mais da Bíblia, lê o Novo Testamento primeiro, para você ter uma clareza. Depois você vai para Gênesis. Geralmente, ao final das Bíblias, elas têm até uma orientação de como ler, sabe? A minha Bíblia é cheia de anotação. Sabe, aqui atrás, assim, tem umas orientações de como ler a Bíblia. E hoje tem tanto aplicativo também, né, que ajuda. Mas aqui, sabe, tem temáticas. Você pode ler pelas temáticas do que eles falam também. Tem um tema, e daí você pode ir no livro, ler. Quando você não entender, você volta versículos, passa versículos. Por que é importante ler? Porque a Bíblia fala que nós estamos sempre em luta contra o inimigo das nossas almas. E esse inimigo, ele conhece isso aqui de cabo a rabo. Então, se nós não conhecermos, é muito fácil de sermos enganados. Espero que você tenha gostado dessa carta.
E que essa mensagem seja como a sementinha em terreno fértil. Seja um terreno fértil em nome de Jesus. E faça dessa mensagem um guia para a sua vida, para os seus dias. E que, como cristãos, como igreja, possamos nos fortalecer nestes dias. Tá bom? Deus te abençoe. E agora eu vou dormir. Boa noite.